Mas então, boa noite, pessoal. Bem-vindos à nossa live de hoje, do dia 5 de julho de 2025. Temos o prazer de receber esse jovem de 37 anos, o Otávio Gomes da Silva. O Otávio é o atual presidente da Sociedade Espírita Casa da Prece de Pelotas, Rio Grande do Sul, aqui no nosso sul. O Otávio, eu me lembro que eu conheci ele brevemente em 2018, acho que ele nem se lembra, eu estive lá, fui muito bem recebido por todos da casa. Eu fui numa palestra, num seminário do Paulo Henrique Figueiredo em 2018, em Pelotas. Depois nos encontramos pessoalmente aqui no sexto Encontro Nacional da CEPA Brasil, né? Muito bom esse reencontro. Então, hoje, o Otávio vai trabalhar com a gente na oitava das 10 leis morais, a lei da igualdade, Livro dos Espíritos, questões 813 e 824. Mas, como a gente sempre faz aqui no CCEPA, o estudo das leis morais, ele acaba não sendo uma máquina do tempo. A gente não vai lá para o século XIX se debruçar sobre o peso da lei escrita no século XIX, não, é trazer esses temas para os dias atuais, para os nossos conflitos, para os nossos desafios de hoje, né? Da nossa vida cotidiana. Então, sem me demorar demais, eu vou passar já a palavra para o Otávio, para que ele fale um pouquinho dele e comece a fala dele, e vou estar aqui acompanhando, então, as perguntas que vocês nos enviarem pelo YouTube, pelo WhatsApp, enfim. Contigo a palavra, amigo. Muito bem-vindo. Obrigado, Beto. Boa noite, amigas e amigos do Centro Cultural Espírita de Porto Alegre, CCEPA. É demais que nos assistem nas plataformas digitais, pelas plataformas digitais. Agradeço, né, o tempo de vocês estarem conosco aqui, nos assistindo e nos escutando e acompanhando, né, essa conversa. Bom, primeiramente, me apresentar, né, como falou o Beto. Gostaria de agradecer primeiramente ao Beto e ao Leandro pelo convite. O Beto, né, nos conhecemos em 2018, como ele falou. Estou presidente, né, da Sociedade Espírita Casa da Prece, aqui de Pelotas, no Rio Grande do Sul. E em maio, né, em maio desse ano, consegui conhecer outros colegas, né, inclusive o Leandro, e demais cepianos, onde eu aprendi e posso dizer, Beto, que nesse sexto encontro nacional da CEPA Brasil, deu um salto no meu conhecimento sobre o livro Pensar Espírita. Foi um local onde eu encontrei pessoas com vivências, com estudo, que aliam a ciência, a filosofia e a moral espírita, mas em especial, e digo que fez algo que fez eu me sentir, né, que eu estava entre iguais, com os ideais progressistas e de justiça social, que foram temas que foram tratados, defendidos, né, pelos expositores e participantes do evento. Bom, vamos conversar um pouco, né, sobre a lei da igualdade. Bom, por onde a gente começa, né? Como falou o Beto, a gente sempre vai a Kardec, né, o Livro dos Espíritos. A lei da igualdade, ela está prevista na parte terceira do Livro dos Espíritos, do Allan Kardec, como uma das leis morais, em conjunto com várias outras, como a lei da liberdade, a lei do progresso, a lei de sociedade, e mais importante, de acordo com os próprios espíritos, a lei de justiça, de amor e de caridade. Kardec, quando nos fala sobre a igualdade natural, na questão 813, ele pergunta para os espíritos: perante Deus, são iguais todos os homens? E tem como resposta que sim, todos tendem para o mesmo fim, e Deus fez suas leis para todos. Dizeis frequentemente: o sol luz para todos, e anunciais assim uma verdade maior e mais geral do que pensais. E aí Kardec nos traz um comentário. Todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nascem igualmente fracos, acham-se sujeitos às mesmas dores, e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos, aos seus olhos, são iguais.
Então, primeiro, só uma ressalva, né? Nós que estudamos a doutrina espírita, aos olhos de Deus, porque nós, né, espíritos encarnados em evolução, nós precisamos materializar essa figura de Deus, quando na verdade sabemos, né, que Deus não tem nada de material. É uma inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Mas dessa espiritualidade, dessa lei natural, todos somos iguais. E nesse capítulo, a doutrina dos espíritos nos fala sobre a desigualdade, né? Um capítulo sobre igualdade nos traz sobre algumas das mazelas do mundo terreno, sobre a desigualdade de aptidões, sobre as desigualdades sociais, sobre a desigualdade das riquezas e as provas de riqueza e de miséria. Então, praticamente nas respostas dos espíritos, se nós formos ler, né, todas as questões referentes à igualdade, à desigualdade, os espíritos nos falam que a desigualdade não é algo da justiça de Deus. E isso é muito importante para nós que temos esse livre pensar espírita. A desigualdade, ela é obra do homem aqui na Terra e não algo de Deus. Então, nisso, amigas e amigos que nos escutam, né, nas plataformas digitais, e essa importante reflexão, né, e essa parada que a gente faz, está na importância do papel espírita, em especial nos dias atuais. A nossa amiga Nelly, que me antecedeu no Conexões Espíritas da semana passada, nossa colega da CEPA do Uruguai, que esteve com o Leandro na semana passada, ela trouxe uma reflexão muito interessante, muito instigadora sobre o proceder espírita e da importância de nós termos uma postura pacífica, mas muito firme diante das questões morais e éticas que se apresentam na atualidade. Assim, sobre esse ponto que o Kardec nos traz, sobre desigualdades sociais e econômicas, é essencial que nós espíritas sejamos firmes no combate a qualquer discurso que naturalize esse abismo social na sociedade, principalmente na brasileira. Ou dentro dos nossos próprios centros espíritas, que nós tenhamos, né, uma conduta que justifique as pessoas menos favorecidas na área social, econômica, cultural, elas estão assim porque elas deveriam estar, porque Deus quis assim. Não, não, né? Isso é uma postura e não é um proceder espírita. Muito provavelmente, até porque o espiritismo puro, né, abro aspas, se é que ele existe, nós não podemos dizer que uma coisa é assim e ponto. Que fulano está resgatando aquilo porque fez aquilo na vida passada, que o resgate é isso porque na outra encarnação fez tais provas, que essa população hoje no Brasil, principalmente, falo do nosso país, está na miserabilidade e encarnou nesse meio da pobreza, dessa miséria social, porque está provando, está espiando alguma coisa passada. Não. Isso nós que estudamos a doutrina espírita, a verdadeira doutrina, né, baseada em Kardec e nas obras, nas revistas que sucederam, a gente sabe que a prova e a expiação ela pode ser uma alternativa. Assim também como esses espíritos que encarnaram nessa situação, essa sociedade, né, esse abismo social que existe, essas pessoas que encarnaram nessa situação, podem ter escolhido dentro da sua programação existencial esse gênero de provas, vivenciar, né, mazelas dessa natureza. Mas nós não podemos, como espíritas, expositores, né, pensadores, seja na área filosófica, científica ou moral, naturalizar essa situação. Né? Nós, espíritas que pretendemos ser fraternos, não podemos justificar essa situação como uma obra simples da espiritualidade. Até porque, repito, os espíritos nos trouxeram que a desigualdade social ela não é obra de Deus, ela é obra do homem. Então, compete ao homem tentar corrigir, né, essas diferenças. Avançando, então, nós, nesse sentido, né, de que não devemos naturalizar dentro das nossas casas, com as nossas roupas quentes, né, principalmente nesses dias frios que tem feito aqui no sul, bem alimentados, com essa estrutura tecnológica, né, que nos permite ver essa live, conversarmos, né, por meio das redes sociais, nós não devemos e não podemos ficar omissos, né, e naturalizar essa narrativa de desigualdade, entre aspas, natural, como uma obra de Deus e da espiritualidade. Se por um lado nós não podemos também, né, naturalizar essa desigualdade entre os seres na Terra, né, dizer que isso é algo simples e ponto, por outro lado, se nós vamos ao livro dos Espíritos, Kardec, né, mediante o estudo que foi feito, esse estudo metodológico, científico, né,
cartesiano, como ele costumou fazer e apresentar as obras para nós, os espíritos nos dizem que a igualdade absoluta, essa igualdade de todos sermos iguais nas mesmas condições, ela não é possível. Por quê? Porque nós somos seres diferentes, nós temos diferentes provações e que essa desigualdade relativa, né, essa desigualdade, essa igualdade não absoluta, ela é da natureza das coisas. E o Paulo Henrique de Figueiredo, como citou, né, o amigo Beto, que nos trouxe ele a Pelotas em 2018, o Paulo Henrique, que é um expositor espírita, um estudioso, que tem esse olhar científico, filosófico e moral da doutrina, no livro Revolução Espírita, ele nos fala sobre a questão social, tratada por Kardec. E ele nos alerta que qualquer dos sistemas, seja o capitalista ou seja o socialista, ele não vai ser capaz também de dar conta desses anseios, nem de resolver as desigualdades sociais. Então, ainda que nós pensemos que essa igualdade absoluta não seja possível, mais uma vez, não quer dizer que nós não possamos pensar e construir uma sociedade melhor, ou desconstruir, né, como nos falou a nossa amiga Nelly na exposição da semana passada. Eu gostei muito do termo, né, que ela utilizou, de desconstruir para poder construir, para poder com que a sociedade seja mais justa, mais fraterna e mais igualitária. Avançando, então, dentro dessa lei da igualdade, um ponto importante que eu também trago para vocês, né, passando da questão dessa desigualdade social, das riquezas, das aptidões, nós temos também dentro dessa lei de igualdade uma seção específica que trata da igualdade dos direitos do homem e da mulher. Então, eu, né, como advogado que trato dos direitos, dos deveres, e também como um cientista político, né, terminei meu doutorado esse ano, e pesquisador na área dos direitos relacionados à diversidade sexual e ao gênero, eu tenho uma atenção muito carinhosa sobre esse tema e gosto bastante de relacioná-lo, né, e tratar da doutrina espírita, que é uma filosofia de vida que eu acredito também e que eu procuro seguir. Na questão 817, então, Kardec questiona os espíritos. São iguais perante Deus o homem e a mulher, e têm os mesmos direitos, e tem como resposta: não otorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal, a faculdade de progredir? Então, tem como resposta uma pergunta. De onde provém, na questão 818, de onde provém a inferioridade moral da mulher em certos países? E tem como resposta do predomínio injusto e cruel que sobre ela assumiu o homem. É resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Entre homem moralmente pouco adiantados, a força faz o direito. Então, pelo que nós podemos ver, amigas e amigos, o Allan Kardec se preocupava, né, em questionar qual a razão dessa desigualdade existente entre homens e mulheres. 1857, né, ano da publicação dessa obra, mas acredito que antes, né, já era uma preocupação de quem codificou a doutrina espírita. E nós vemos hoje que ainda muitos países e culturas ainda são machistas e misóginas e tratam a mulher como se não tivesse como um sujeito totalmente desprovido de direitos. Por outro lado, um ponto, né, que serve como uma provocação e também permitindo, né, que a gente tenha esse livre pensar sobre a doutrina espírita, é a gente pensar, né, sem justificar essa ignorância dos espíritos ou da cultura da época, né, que estava mergulhado Kardec, né, faz mais de 160 anos, né, que essa obra foi escrita, né, foi pesquisada, foi organizada, é possível que a gente verifique, sim, em algumas passagens, algumas respostas que têm um cunho preconceituoso e, por que não dizer, machista. Lá na questão 819, temos a pergunta de Kardec, né, e organizada, né, pelos médios. Com que fim mais fraca fisicamente do que o homem é a mulher? Né, falando de força física. Para lhe determinar funções especiais. Ao homem, por ser mais forte, os trabalhos rudes. À mulher, os trabalhos leves. A ambos, o dever de se ajudarem mutuamente a suportar as provas de uma vida cheia de amargura. Bom, dessa questão, então, nós podemos nos perguntar: será que todas as mulheres realmente têm uma estrutura física mais fraca do que os homens?
Eu, por exemplo, eu tenho 1,60 m, né? Peso 75 quilos. Acredito que uma mulher que tenha 1,85 m, com o peso, né, um pouco maior que o meu, seja muito mais forte fisicamente do que eu. Bom, quantos homens também, né, já nessa relação de gênero que a gente está atribuindo, né, gênero homem e mulher, quantos homens também não exercem com muito mais habilidade atividades consideradas leves ou delicadas, como dançar balé, como tocar piano, como pintar um quadro, atividades artísticas, ou mesmo as atividades, né, do lar. E aqui eu faço provocações, né, para vocês e para mim, porque longe de fazer um julgamento valorativo sobre essa obra que Kardec nos trouxe, que digo mais uma vez, há mais de 160 anos, é importante, né? Não que a gente julgue, mas que a gente reflita e conteste alguns pontos, porque o Espiritismo, mais uma vez, nos permite esse livre pensar, esse livre questionar e esse livre julgar no sentido de adequar, como disse o Beto no início da nossa live, da gente adequar à realidade. Não só olhar para lá, achando que aquilo, né, é um dogma, é uma lei que está posta e nós devemos dizer assim seja. Não, né? Nós que temos essa visão do livre pensar, cabe a nós questionarmos, refletirmos, e por isso que nós estamos aqui, né, na noite de hoje, uma noite de sábado à noite, conversando sobre esse tema da igualdade. Como foi trazido também lá no sexto encontro da CEPA Brasil, que teve em Porto Alegre em maio desse ano, no Livro dos Espíritos existem perguntas e respostas também com algum cunho preconceituoso referente à raça, né? E o que motivou alguns movimentos a readequar essa linguagem em algumas obras espíritas. Mas eu volto aqui à questão da igualdade de gênero, homem e mulher. Sendo iguais perante a lei de Deus, isso lá na questão 822 do Livro dos Espíritos, sendo iguais perante a lei de Deus, devem os homens ser iguais também perante as leis humanas? E aí, né, Kardec nos traz dentro dessa igualdade natural para dentro da lei do homem, né, a lei que nós aplicamos em cada país, na nossa sociedade. E tem como resposta: o primeiro princípio de justiça é este: não façais aos outros o que não quereríeis que vos fizessem. E aí, na letra A, tem uma outra pergunta. Assim sendo, uma legislação, né, uma lei, uma norma, né, principalmente de algum país, de alguma sociedade, para ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Então, para que uma lei, né, ela seja totalmente faça justiça, ela precisa colocar, né, estabelecer que homem e mulher são iguais, e tem como resposta dos espíritos. Dos direitos, sim. Das funções, não. E isso aqui causa, né, uma provocação e, para mim, um certo desconforto. É preciso, respondem os espíritos, que cada um esteja num lugar que lhe compete. E aí, mais uma vez, me provoca, né, me desconforta essa afirmativa, e outros colegas também que estudam a área. Ocupa-se, mais uma vez respondem os espíritos, ocupa-se do exterior o homem e do interior a mulher, cada um de acordo com a sua aptidão. A lei humana, para ser equitativa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Todo privilégio a um ou a outro é concedido, todo privilégio a um ou a outro concedido é contrário à justiça. A emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. Sua escravização marcha a par da barbaria. Os sexos, além disso, só existem na organização física, visto que os espíritos podem encarnar num e outro, sobre esse aspecto nenhuma diferença há entre eles. Devem, por conseguinte, gozar dos mesmos direitos. Então, nessa resposta dos espíritos, a gente pode ver que a lei humana deve acompanhar, sim. Mas, por outro lado, existe, né, as suas funções, que existe, né, determinado sexo foi designado para cada função. O que, na verdade, a gente sabe hoje, né, no século XXI, e que não deveria ser mais necessário com que a gente discutisse isso,
né? Hoje a gente precisa de leis, né, que criminalizem de forma mais punitiva a violência contra a mulher, isso eu vou falar um pouco mais adiante, mas a gente precisa de leis, né, que equiparem, né, as cotas para as mulheres ingressarem na política, para que os partidos políticos tenham vagas, para que a gente tenha mais equidade dentro, né, do nosso Congresso, da nossa política. Então, a gente vê o quanto ainda a lei humana está atrasada e que não existe mais isso, né, de que a mulher, por ter uma estrutura física mais frágil, né, em termos mais frágil, né, ela precisa ocupar alguns lugares que são determinados para ela e assim deve ficar. Então, como eu destaquei, peço desculpa que eu estou um pouco, né, gripado e no sul é difícil, né, que não esteja nos dias atuais. Mas voltando para a questão, né, essa resposta, como eu falei, particularmente, ela me incomoda bastante em alguns pontos, né? E se ela não incomoda para vocês, então eu provoco, né? Eu trago, eu tô, né, cavocando nela, porque nós devemos pensar que não existe um lugar determinado para cada um. A própria doutrina espírita nos diz que nós evoluímos, né? Que nós precisamos, né, dar saltos tanto na face da inteligência como na face da moralidade. Então, entender que o homem é do exterior e a mulher é do interior é uma afirmação, sim, né? Que a gente pode considerar, obviamente, mais uma vez, né, considerando a época, 160 anos, a cultura, a lei, mas que hoje a gente pode interpretar sim, se alguém vier com um discurso nesse sentido, que seria uma afirmação machista e misógina. Nós, então, como espíritas, especialmente os livres pensadores, e pessoas que querem entender o espiritismo em uma amplitude muito maior, e por ser uma doutrina progressista e progressiva, nós devemos sim ir em busca desse mundo mais justo e mais igualitário, inclusive no que toca essa questão de gênero. Então, aqui, eu preciso dizer, né, não preciso dizer que esse salto social da humanidade, né, pelas lutas de igualdade de gênero e os avanços das conquistas das mulheres na sociedade, eles são muito recentes, né? Se por um lado, né, a gente tem esse salto social progressivo, foi devagar, por outro lado, é imprescindível que nós sigamos lutando, né, para que essa igualdade de gênero ela seja cada vez mais estimulada. Até porque, amigas e amigos, e nós aqui do Rio Grande do Sul, nós sabemos que a violência de gênero é algo assustador. Né? Trago um dado para vocês aqui da Secretaria de Segurança aqui do Estado, do Rio Grande do Sul, onde se registrou em 2023 87 feminicídios, né? Que são mortes, né? Causadas, né? Por homens contra mulheres ou mulheres contra mulheres, né? Mas que a causa é a violência contra a mulher. Então, em 2023, 87 feminicídios. E em 2024, 72 feminicídios. Fora aqueles, né, que não são registrados, que não vieram de um processo anterior, originado, né, de medidas protetivas e relacionadas, né, à questão de gênero. Então, esse combate à desigualdade de gênero não é mimimi, não é ideologia e não é pauta de partido político, né? Como muita gente às vezes tenta nos empurrar. Isso é uma realidade social, é uma questão social muito grave que a gente está se deparando e que a gente olha esses dados, né, do século XXI e vê, poxa, ainda tem uma violência, né, do homem forte para a mulher fraca, né? E é isso que essa questão nos trouxe, quando na verdade isso não deveria, né? Não deveria estar acontecendo no século onde a gente está. Somos iguais perante a lei do homem e a lei de Deus. Então é o que nos dizem os espíritos. Estamos nessa encarnação em corpos diversos. Né? E isso a gente tem vários estudiosos da doutrina espírita, como Valdo Vieira, como Jorge André dos Santos, né, que falam de toda essa constituição física, né, do perispiritual, das reminiscências que nós temos, né, que estão perispiritualmente, né, conosco, e a gente sabe que espírito não tem sexo. E que cada encarnação a gente vem num corpo diferente para haver provação. Então, pensar numa igualdade, numa sociedade mais igual, entre homem e mulher, não tem a ver com uma questão partidária, ideológica, como, né, fazem crer alguns, principalmente alguns representantes nossos do Congresso Nacional. Mas isso tem a ver, sim, com sermos seres mais sociais, mais benevolentes e mais amorosos com o outro, né? Seja ele homem ou seja ele mulher. E ser feminista, isso, né, para quem estuda política, isso é um conceito muito claro para nós, embora seja um palavrão
ou embora seja, né, uma palavra, né, que cause medo a muitas pessoas e que tentem mais uma vez colocar no espectro político partidário, não é. Ser feminista significa lutar por uma igualdade, e mais que uma igualdade, lutar por equidade. Né? O que é equidade? A equidade, ao contrário, né, ela é dar mais vantagens, ela não é dar mais vantagens para elas do que para eles. Né? A equidade é colocar em espaços, né, dá para quem já está numa posição desfavorecida um lugar, né, mais favorecido para que tenha, assim, uma igualdade. Em termos de legislação, aí trago para vocês um pouquinho, né, no Brasil, fruto dessa luta de mulheres feministas, né? Porque nós, homens, dificilmente, né? Nós lutamos pelas pautas que não são nossas. Conquistaram essas mulheres o direito ao voto, e digo para vocês recentes, né? Porque faz 93 anos no Brasil que as mulheres passaram a votar, enquanto nós, homens, desde que existe um processo político eleitoral, nós já éramos eleitores. Então, as mulheres tiveram que lutar para ter esse direito. A emancipação do trabalho, a guarda dos filhos, né, a extinção do pátrio poder. Antes o poder dos filhos era do pai, né, o poder era exercido do pai sobre a família, e hoje a gente não tem mais pátrio poder, hoje a gente tem o poder familiar, né, que dá uma igualdade. Então, a gente vê quantas conquistas, né, precisaram, né, dentro dessa sociedade, que a gente está vendo aqui, que é uma lei natural, a igualdade, mas que na lei do homem ainda está muito inferior, e que mesmo diante dessa lei natural, a gente não consegue ver essa igualdade. Também na terminologia jurídica, nós temos que a igualdade, ela pode ser formal, que é quando a gente tem uma lei, né, formal por causa da forma, é aquela perante a lei, onde nós, né, onde é dado uma mesma forma, né, legalmente temos a igualdade formal pelas leis, e temos a igualdade material, que é aquela onde a gente, além de ter a lei, né, porque só a lei não vai adiantar, a gente busca pela igualdade material a efetivação da igualdade na prática. Então, a gente reconhece que existe uma igualdade, desigualdade social, e a gente busca, por meio de políticas sociais, políticas públicas, ou até dentro dos nossos centros espíritas, né, tratamentos diferenciados para garantir com que todos, né, e todas tenham as mesmas oportunidades. E mais uma vez reitero, tão importante quanto a igualdade é nós pensarmos no conceito, né, e na aplicabilidade da equidade, que é aquela que reconhece que nem todos, né, homens e mulheres, não partem do mesmo ponto e que podem e que precisam ser dados tratamentos diferentes para que sejam alcançados resultados justos e igualitários. Né? Então, é aquela pessoa que está no segundo degrau da escada e a gente vai dizer que aquela que está no primeiro, né? Não, ela tem igualdade. Não, a gente vai fazer com que essa pessoa, as duas estejam no mesmo degrau, para que a partir daí elas possam dar outros passos. E assim se aplica a várias outras políticas, né? A política de cotas, várias outras questões, né? Que não vai dar tempo da gente conversar aqui, mas que e são igualmente relativas a essa lei natural. E em termos de espiritismo, como que nós buscamos essa igualdade do gênero, gênero homem e mulher, nos dias atuais e nos nossos centros espíritas? Eu acredito que essa reflexão, e já me encaminhando, né, para a minha fala final, até para não avançar do tempo e não cansar vocês, e dá para a gente conversar um pouquinho, eu acredito que essa reflexão que eu provoquei em vocês e que também serve para mim, nesse sábado à noite, né, é que para que a gente busque essa igualdade de gênero, primeiro a gente pode ir lendo, né, as obras básicas para entender a doutrina espírita, para entender que existe, né, uma lei que nos equipara como iguais, né, e que, embora seja fácil, às vezes a gente abrir o livro dos Espíritos e ler, reler, né, a gente vai levar muitos e muitos anos para compreender o verdadeiro significado, né, e essa função filosófica, científica e moral que é a doutrina espírita. Então, lendo a obra de Kardec, lendo as obras espíritas, né, lendo outros autores que falem, né, sobre a importância da mulher, né, a importância de ver essa igualdade também na questão social, né, como a gente falou um pouco no início, ver que a desigualdade social, ela mais uma vez, ela não é uma obra da espiritualidade, a gente não pode naturalizar ela como
fulano escolheu essa aprovação e é assim e ponto. Não, né? Principalmente nas nossas casas espíritas, né? Se a gente pensar num dia de exposição, quantas pessoas, né, a gente recebe nas nossas casas espíritas, né, de diferentes, né, classes sociais, diferentes gêneros, homens e mulheres, crianças, adultos, e como que a gente vai naturalizar? Como que a gente vai passar uma mensagem que essa encarnação é assim, porque foi uma escolha, porque é uma prova, porque em outra encarnação a gente fez isso e a gente está sendo testado para aquilo. Pode ser isso. Né? A doutrina espírita ela não dá respostas para nós, ela dá o caminho para que a gente ache essas respostas. Então, a gente tem que ter muito cuidado nas nossas falas, nos nossos discursos, para poder acolher essas pessoas, né? E principalmente quando a gente fala de igualdade, porque às vezes quando a gente se coloca numa posição superior ou de mestres, né? Ou de pessoas que sabem muito da doutrina espírita e que é assim que funciona, a gente também está se colocando numa posição desigual. E numa posição desigual que vai inferiorizar o outro e não vai fazer com que ele chegue nas nossas casas, né, nas nossas vidas para serem acolhidos. E também, para além do conhecimento dessas leis humanas que a gente tem que saber, né, e isso eu converso bastante, principalmente nas questões, né, das minhas pesquisas, né, do doutorado, que hoje em dia, né, a gente tem os movimentos sociais, o movimento das mulheres, os movimentos LGBTQIAPN+. Ah, mas eu não sei as letrinhas, eu não sei como funciona. Gente, hoje todo mundo que está aqui soube abrir ali o link, entrar no YouTube, assistir o Beto conversando. Então, todos nós sabemos abrir uma janelinha ali no Google e pesquisar o que é LGBTQIAPN+. E ali a inteligência artificial vai dar para vocês o que significa cada letra. Ah, eu não sei, eu não sabia que existia isso. A gente tem onde se informar. Né? Eu muito pejorativamente falo que o Google é o pai dos burros, é o novo dicionário, porque é isso, eu não sei, eu tenho uma dúvida, aconteceu uma situação e eu não sei como proceder, às vezes eu vou ali na inteligência artificial e ela está aí para isso. Basta a gente saber fazer as perguntas certas, como fez Kardec para os espíritos, e a inteligência artificial vai nos dar as respostas certas. Só que a gente tem que saber perguntar. Então, o desconhecimento das leis humanas não é mais algo que a gente pode alegar não saber para infringi-las, para dizer que a gente não sabe, que a gente não respeita, que a gente tem dificuldade de aceitar. Gente, nós somos humanos, né? A gente não está falando aqui das questões de diversidade sexual, né, da letrinha LGBTQIAPN+, mas a gente falou um pouco de gênero, a gente falou um pouco de desigualdade social, econômica, cultural. Então, a gente tem que acolher as pessoas, né? Independentemente se a gente sabe ou não sabe, independentemente se a gente foi criado assim ou não foi criado assim, se a gente aceita ou não aceita, para nossa evolução isso não vai ser ponderado. Vai ser ponderado como a gente tratou essa situação, como a gente foi fraterno ao olhar essa situação. Então, mais importante do que saber as leis humanas, saber as leis morais, saber o livro dos espíritos, né, de cor e salteado, a gente tem que saber como a gente vai aplicar essa igualdade. Qual é a aplicação prática que a gente vai dar para essa igualdade natural e difundir esse postulado de amor, de fraternidade e principalmente de justiça social. Então, vou contar para vocês, né, como eu sempre, quando eu converso, né, lá na Casa da Prece, na Sociedade Espírita Casa da Prece, quando eu exponho algum tema, em outras casas espíritas aqui de Pelotas, né, que às vezes me convidam, eu acho muito legal a gente fazer esse intercâmbio entre casas. Eu vou contar uma historinha para vocês para finalizar, que eu acho que resume bem, né, sobre o que a gente conversou hoje. E as histórias, como toda história, ela é lúdica e ela ajuda a construir, né, dentro do nosso inconsciente, um consciente mais material, já que a gente ainda não é um ser todo espiritual, que a gente ainda precisa um pouco de materialidade para entender as coisas. Então, certo dia, um jornalista ele recebeu uma incumbência de escrever um artigo sobre como resolver os problemas do mundo. Então, ele teria que falar nesse artigo como ele estabeleceria a paz mundial, como faria cessar as guerras, né? Em especial, assim, em resumo, ele precisava falar sobre a união dos povos. E a gente sabe que não é uma tarefa fácil. No final do dia, então, ele chegou na casa dele, cansado, como todos nós chegamos, brincou um pouco com os filhos e foi para o computador escrever, né, o artigo que ele precisava.
Só que várias vezes ele estava na salinha dele e os filhos entravam querendo brincar, querendo um pouco mais de atenção, assim como é criança. Então, para resolver essa situação e evitar prejuízos, para conviver um pouco com os filhos, mas também não perder o tempo do trabalho dele, ele resolveu pegar uma atividade para passar para os filhos, né, enquanto ele poderia trabalhar e os filhos ficassem ocupados. Então ele pegou e entregou um quebra-cabeça para aquelas crianças, né? Um quebra-cabeça que hoje eu acho que é um brinquedo que a atual geração não conhece muito, mas que é uma atividade muito lúdica e muito preciosa, né? Principalmente para nossas atividades cerebrais. E ele disse para as crianças, né, montar esse quebra-cabeça. Ele deu um quebra-cabeça, obviamente, bem difícil, né? Ele deu um mapa-mundi com 500 peças para as crianças montarem. E com esse tempo, né, dessas 500 peças, montar esse mapa-mundi, ele ia ter tempo, no mínimo, 1 hora aí para escrever o artigo que ele precisava. Então, voltou para a sala dele e começou a trabalhar. Mas deu meia hora, né, 20, 30 minutos, e as crianças, bum, entraram na porta do escritório dele de novo. Terminamos, pai, terminamos de resolver o quebra-cabeça. E o pai, né, não entendeu. Ele disse, mas como, né? Uma tarefa que levaria quase, né, crianças, né, um mapa mundi de 500 peças, como que eles conseguiram montar de uma forma tão rápida? E as crianças responderam para ele. Ele perguntou, como é que vocês montaram dessa forma um quebra-cabeça de 500 peças? E as crianças responderam que, pai, nós não montamos um mapa mundi. O verso do quebra-cabeça tinha a figura de um homem. Então, eles acharam mais fácil montar o homem, cabeça, membros, né, o corpo, do que montar o mapa mundi, que seria muito mais difícil, aquele quebra-cabeça de 500 peças. E aí, naquele instante, o jornalista deu aquele estalo, né? Ele encontrou a inspiração que ele precisava. A ideia foi dada pelos filhos dele. Por quê? Porque para resolver os problemas do mundo é preciso reconstruir o indivíduo. Então não adianta tentar reconstruir uma Pamundi sem a gente pensar primeiro no homem. A situação externa, né, de cada nação, de cada país, e hoje a gente vê, né, o caos, a desigualdade com que a gente tem, né, entre potências, entre sociedades, entre pessoas, ela reflete a situação interna de cada cidadão e principalmente de cada político, né, que está na frente, né, desses organismos. Então a gente não pode construir uma sociedade justa se nós não tivermos homens justos. E o jornalista então concluiu, né, para aquele artigo, que as leis universais são uma lógica incontestável. Não há no mundo social antes, não há, não há no mundo social que antes não tenha havido no mundo individual. Então, para vivermos em grupo, sim, é que é uma lei natural. E o ser humano é a chave principal desse progresso. Então, eu agradeço a todas e a todos por esse momento de escuta, por essa conversa. Espero, né? A lei da igualdade é muito grande, né? Nós temos muitos pontos de reflexão, dá vontade de falar sobre vários, mas é minha primeira conversa aqui no Conexões, então eu vou ir com calma. Que maravilha, muito boa a tua fala. Otávio, estamos muito bem assistindo, bastante gente assistindo aqui, hein? Galera te Ah, mandando é? abraço. Já vi alguns conhecidos aqui. O Homero Rosa tá aqui, o Salomão Benchaia. Olha ali, galera assistindo. Que bom. Otávio, eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre a progressão dos mundos. Ali na questão Uhum. 806, Kardec coloca, os espíritos respondem para Kardec, que só as leis de Deus são eternas. E que a desigualdade, ela pouco a pouco, ela vai desaparecendo gradualmente. Depois o Kardec ele vai retomar esse tema de novo lá na Gênese, né? Se a gente pegar o último capítulo da Gênese, do 18 dos tempos que são chegados, Kardec tinha essa esperança muito grande de uma regeneração social ali do outro lado, né? Chegando próximo de nós, esse movimento duplo, como tu mesmo falou, esse movimento duplo que a sociedade ela progride conforme o indivíduo que está na sociedade progride. Então, essa questão de aqui nesse plano em que nós estamos encarnados hoje, né? A desigualdade ela é presente e, e que o pensar essa regeneração social e a própria progressão dos mundos, que o pessoal fala bastante no espiritismo, né? No tal mundo de regeneração que está sempre chegando, ele obrigatoriamente passa por esse despertar de consciência que tu menciona agora há pouco. E que tem muito parecido com o que a Nelly nos falou na semana passada, né?
A Nelly Sim. nos trouxe também isso, ela trouxe, né, com as expressões de ser verdadeiramente espírita, né? De colocar isso que tu traz de colocar em prática. Esse grande desafio que tu traz para a gente também de reflexão, né? Como é o pensar espírita, e não só o pensar, mas o agir espírita no dia hoje, de hoje, na atualidade. Eu gostaria que tu comentasse um pouco sobre isso, por favor. Então, Beto, é uma questão curiosa, assim, né? Eu acho que, principalmente nos tempos de pandemia, quando a gente começou, né, com as lives e com todas essas exposições, e achei que foi muito bom, assim, para a gente se reconectar, se falou muito desse mundo de regeneração, que a gente ia virar a chave depois que a pandemia passasse. E virou a chave e o mundo continua o mesmo. Eu acho que o primeiro ponto, né, e isso eu sempre, em seguida que fui instigado a conversar sobre esse tema, e a gente também nos nossos centros espíritas, é que esse mundo de regeneração não é um mundo que vai se regenerar, né? A gente não vai encarnar num planeta onde vai se abrir a porta, vai ter plantas, passarinhos e as pessoas sendo altruístas, bondosas e iguais, né? Essa regeneração é a regeneração do homem. Se quem lê como uma regeneração material de um planeta, de uma era, e não vê que essa regeneração é uma regeneração moral, então lê de novo, né? Volta lá para o início e vê que essa progressão dos mundos, ela passa muito mais por quem está nela do que propriamente pelo espaço material. Obviamente que nós somos materialistas, a gente precisa ver, né, esse espaço. Mas essa progressão dos mundos, ela vai acontecer à medida do que com que nós sejamos, né, mais evoluídos, queiramos mais igualdade, né? Tem muitas moradas, né, na casa do Pai. Bom, isso para gente que estuda o espiritismo, a gente sabe, né, que os mundos, né, vão progredir. A gente tem aqueles cinco mundos, né, os mundos inferiores, os de provas de expiações, felizes, superiores, né? Então a gente tem aquela escala, né, de progressão e que na verdade não são locais físicos, materiais que estão preparados para a gente ir. São espaços onde os seres que ali habitam, que ali encarnam, que vão provar e espiar. Então, na minha visão, né, Beto, acho que esse planeta de regeneração que a gente tanto espera que a Terra, que o planeta Terra, que é onde a gente está, ele se regenere, ele não vai ser, a gente sabe que as tecnologias estão aí, mas ao mesmo tempo, aqui no sul, a gente está vendo desastres climáticos, a gente está vendo desastres biológicos, como foi uma pandemia, a gente teve o ano passado, né, desastres tecnológicos, a gente está vendo aí algo desacelerado da inteligência artificial, que tem pontos positivos, mas que ao mesmo tempo pessoas têm sofrido golpes, pessoas têm se relacionado amorosamente com personagens de inteligência artificial e têm ido para terapia resolver isso. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente está evoluindo, estão se criando outros tipos de caos. E então, para se ter uma regeneração de fato, é uma regeneração de um olhar para si, né? O regenerado sou eu, não é o mundo. Se eu me regenerar hoje, a encarnação próxima eu vou vir para ajudar. E se eu fizer isso, e eu acho que é isso, né, que nós espíritas, né, e puxando sardinha para a cepa, né, que a gente do livre pensar, a gente pensa nessa justiça social do agora, não é da próxima vida. Ou não é olhar para trás e buscar lá, né? Acho muito interessante a gente pegar o Evangelho, né, e ler ele e ver o que Jesus nos trouxe. Mas não é fazendo representações dos apóstolos que a gente vai entender, né, a importância da doutrina espírita hoje, principalmente para atingir esse público jovem, né? Obrigado por ter me chamado de jovem, mas eu já estou mais perto dos 40 do que dos 30. Então, cadê a nova geração, né, de espíritas livres pensadores que a gente quer para as nossas casas? E para atingir, né, essa geração e para fazer com que essa geração se regenere, porque é isso, né? Eu gosto muito de ver lives também relacionando o espiritismo, né, e psicologia, e os psicólogos estão preocupados, porque essa nova geração, os adolescentes e as crianças são uma geração amedrontada, né, que tem medo do apocalipse, que tem medo das enchentes, que tem medo de ficar sem internet, né, é uma geração amedrontada. Então, se eles estão, né, com medo do que está por vir, em quem que a gente vai apostar nessa regeneração? É na gente, né, infelizmente ou felizmente.
ou felizmente, a resposta é para nós, né? A regeneração começa aqui, vendo que essa é a igualdade, que nós somos todos iguais, isso é só uma roupinha, uma manta que a gente coloca a cada encarnação e que daqui a pouco a gente vai passar adiante. Não sei se te respondi, mas acho que a ideia é provocar também, né, o pessoal que está nos assistindo. Exatamente. A ideia não é a resposta pronta, algo como tu mesmo colocou aí. E a gente sabe, isso não só no movimento espírita, tá, gente? Isso em qualquer área. As pessoas parecem que gostam de procurar um manualzinho do que fazer, um manualzinho do que responder. Então, situação tal, tinha um manual aqui para dizer o que o manual me diz. Não, cada caso é um caso, cada situação é uma situação. E é justamente essa diferença, aceitar as diferenças de pensar, fazem refletir por algo novo. Olha o perigo que é o já sei. Quando eu pego qualquer assunto que seja, eu digo assim, isso eu já sei. Eu não me preocupo mais em saber. Eu não me preocupo mais em procurar, em pesquisar. Por quê? Porque eu já assumo que eu conheço tudo sobre aquele assunto. Imagina eu dizer que eu já conheço tudo sobre espiritismo. Eu estou fechando o espiritismo, que é algo que Kardec não queria. Eu estou fechando o caminho da progressividade do pensamento, né? Isso serve tanto para estudar o livro dos espíritos, ou alguma obra espírita, qualquer coisa que eu vou ler sem a crítica, ou que eu tome aquilo por verdade absoluta, sem questionar, né? E eu acho que é importante também, né, Beto, essa questão da gente ver quantos novos autores, artigos científicos, acho que até, né, a própria CCPA tem um jornal, né, que tem matérias elucidativas, então, assim, da gente estar acompanhando quem está pensando no agora, porque senão a gente fica muito desprendido, né, e também a gente vê muita crítica, porque as pessoas querem reformar o espiritismo, as pessoas querem reescrever Kardec, não é reescrever, é uma nova interpretação das coisas, é uma nova visão, né? Se eu todos os dias eu sento na frente da minha televisão e assisto o mesmo filme ou assisto a mesma série, eu não vou crescer. Eu vou cada vez mais reforçar aquela posição que é esse filme que eu gosto e vou saber cada detalhe daquele filme. Mas o que vai fazer com que eu consiga interpretar de uma forma diferente esse filme é vendo outro. Se eu vejo um filme de romance sempre e hoje eu vou ver um filme de terror, daqui a pouco eu já vou conseguir interpretar que aquela situação do filme de romance não é um romance, é um caso de um, né, de um marido que tem uma relação abusiva com a mulher, mas para mim aquilo ali é uma relação muito bonita, né, que ela lutou para estar naquele relacionamento. Aí eu tô puxando sardinha pelo que a gente conversou, né? Mas é isso, né? A gente precisa olhar o outro e olhar as outras obras, olhar o que o espiritismo está produzindo, seja ele laico ou seja ele religioso, para a gente poder fazer a crítica. Porque senão a gente diz, não gosto, não quero, não é assim o espiritismo. Eu sou o dono, esse é o espiritismo puro. E aí a gente não consegue dialogar com ninguém e não consegue aprender, porque eu me nego, né? Eu digo não antes de dizer o sim e conseguir debater, né, com outros colegas. Exatamente. E quando tu traz o termo crítica, a crítica, ela é muito, não sei se é algo do Brasil, mas a palavra crítica, ela criou um peso muito grande, como se toda crítica fosse ser negativa. Mas se a gente for lá no sentido etimológico do termo, né, na origem do termo, crítica é análise, eu vou analisar algo, usar minha razão em algo para analisar. Então, uma crítica, qualquer crítica que a gente faz, qualquer análise que a gente faz, ela tem sempre o valor construtivo para algo. É o que, né, é saber filtrar os conteúdos. Eu ia E até te dizer, a palavra crítica se tornou tão ruim que as pessoas falam crítica construtiva. Tu tem que adjetivar para ser um pouco mais manso, né? exatamente para tirar o peso dela, né? Mas voltando aqui para o nosso assunto da igualdade, ali na questão 811, né, os espíritos respondem para Kardec que a questão da igualdade plena de riquezas é algo que é inalcançável pela própria diversidade de faculdades, né? A gente consegue até entender isso logicamente, mas eu achei muito interessante isso lendo hoje, no século XXI, que eles responderam lá em 1860 para Kardec com relação ao bem-estar. E o bem-estar, citando eles ipsilíteres, né, como está ali, cada um poderia gozá-lo se todos se entendessem bem. Ou seja,
é um debate que a gente só viu surgir na sociedade ali pelo final do século XX. A gente tinha um padrão de busca pelo PIB, né? PIB era o indicativo econômico da saúde de um país, um PIB alto, está produzindo bastante, tem bastante riqueza. Não estou falando em divisão disso per capita, por cabeça, por pessoa, né? É só em termos de produção grande. Enquanto que ali, final do século XX, hoje a gente já tem isso muito naturalizado, a gente fala muito mais em IDH, Índice de Desenvolvimento Humano de uma nação, em que eu vou pegar diversos índices. Um deles é a divisão de renda, mas eu também tenho que saber como é que está a saúde, como é que está a educação, como é que está a moradia, como é que está a qualidade de vida dessas pessoas, como é que está o bem-estar. Então, e tem países, né, que já fizeram as suas revoluções ao longo do tempo, coisas que no Brasil não chegou a acontecer, né? Algumas mais amenas, outras mais sangrentas na história da humanidade, mas que garantiram determinados direitos, né, em Constituição e em peso de lei humana, isso para garantir que o ser humano tenha uma qualidade de vida garantida. Então, é esse processo de avanço gradual que a gente vai seguindo. Claro, às vezes assusta. Algo que eu estava conversando até com o Salomão, que está aqui nos assistindo esses dias. A gente estava nos colocando, como parece às vezes que esse movimento da sociedade de progredir, às vezes parece que está progredindo e parece que retrocede, que nem agora, parece que a gente parece tá passando por um período de retrocesso, de novo guerras, de novo catástrofes, sabe? É, a chave dessa questão é justamente ver isso também como janelas de oportunidade de crescimento, de aprendizado. A própria pandemia que tu citou foi uma grande oportunidade de aprendizado. Todos aprenderam com isso? Claro que não, né? A gente não dá para esperar isso da humanidade, mas eu penso que muito se avançou em muitas áreas. Gostaria então de ouvir um pouco da opinião sobre isso também. É uma boa provocação, assim, eu acho que primeiro a gente tem, né, Beto, isso que tu falou da questão do bem-estar, né, é isso, né, a igualdade absoluta, né, plena, ela não vai existir, né, mas o bem-estar é um mínimo, né, e a gente viu, né, no mundo, com o avanço das democracias, né, quando a gente passou a ter estados democráticos, né, onde as pessoas tinham mais liberdade, a gente viu a implantação, né, do estado de bem-estar social, que não é só uma política, né? Na verdade, é um movimento com que as pessoas tivessem, além de um mínimo existencial, um mínimo de bem-estar, uma qualidade de saúde, e isso só foi proporcionado quando se quebrou, né, uma hegemonia, né, algo que era ditatorial, algo que era monopolizado só por uma classe, e se pensava em distribuir, né? E aqui no Brasil, isso mais tardiamente né, aconteceu. Por outro lado, também, isso eu falei um pouco, né, dos direitos do homem e da mulher, da raça, né, mas a gente tem vários cortes, né, corte de gênero, corte de raça, mas o primeiro deles, né, é o corte econômico, é classe social. Por quê? Porque ele vai balizar tudo, né? Depois disso, a gente vai ter as questões para analisar, de raça, de gênero, de sexualidade, né? Mas a econômica é a que divide, né? Porque se a gente souber que a sociedade, além de ter, né, por mais que não tenha uma igualdade plena, né, de direitos, de renda, de aptidões, se ela tiver um mínimo de bem-estar, se ela tiver um mínimo de questões, né, é o que eu digo para as pessoas se incomodam por pessoas ganharem no Brasil R$ 600, que é o Bolsa Família. O que que a gente faz, né, com R$ 600 hoje? Nada, né? E aí a pessoa se incomoda que a fulaninha recebe Bolsa Família e tem um salão de beleza. Ah, mas ela não pode. Gente, todos nós trabalhamos em mais de uma função, né? Então, é isso. E a fulaninha, ela não está procurando só o mínimo existencial, só botar comida na mesa. Ela está procurando ir no supermercado, comprar um bolo que ela está afim de comer, né? Então, isso é o bem-estar social. Por mais que a gente não tenha essa igualdade plena, absoluta, a gente pode ter outros meios de garantir, né, essas condições mínimas para cada um, né? E eu acho que o espiritismo tem um papel importante. E aí fala um pouquinho lá da Casa da Prece, rapidamente também para a gente estar lá mais finalizando, né? Nós temos um departamento lá de assistência social, que é um departamento muito bonito, né? Vem pessoas, mulheres que são assistidas,
E elas vão lá, assistem às palestras, tomam o passe, né, que é a nossa parte espiritual, e na outra forma elas têm a alfabetização, o artesanato, então é uma forma, né, de dar para aquelas pessoas também uma autonomia, algo para que elas também estejam lá não só como receptoras, estou vindo aqui para receber, e também ganham uma cesta básica, né, se tiverem uma presença mínima com os requisitos. Então, o exemplo aqui é só para dar uma forma que a gente não precisa também só dar o econômico, a gente também tem que proporcionar o bem-estar, né, valorizar aquele ser humano que chega até nós e dizer para ele que ele não é inferior, que ele é igual, né? Ele é igual, embora nessa encarnação a gente tenha vindo em corpos diferentes, em situações diferentes, a regeneração está aí, né? Da gente tratar os outros seres humanos assim como a gente gostaria de ser tratado e não inferiorizar, né? Fazer com que ele tenha um bem-estar, embora a desigualdade que aconteça, né? Seja algo que vai ser sempre relativo, né? Que não vai ser sempre absoluto, a igualdade. A gente tem uma pergunta aqui no YouTube, e eu acho Uhum. que Vamos só lá. intuiu, acho, um pouco da pergunta e acabou, já começou a responder ela. Vamos ler aqui, da Dirce, a Dirce Leite, aqui do CCPA. A igualdade precisa sair da retórica espírita e acontecer na vida diária. Não existe fraternidade sem igualdade. Podes falar um pouco sobre isso? Importante, Dirce. Obrigado pela reflexão aí. A fraternidade, eu acho que ela passa, né, um pouco sobre o que a gente conversou hoje, se não em tudo, né? Mas a fraternidade dentro dos nossos centros espíritas, eu acho que, primeiro, né, o que eu falei, né, como que a gente abre o nosso espaço para as pessoas, como que a gente acolhe, né, como espírita, como a gente é fraterno dentro da casa espírita. Digo dentro da casa espírita porque nós estamos falando, né, dentro do CCPA, né. A fraternidade também, por onde ela passa, né, nós temos trabalhadoras dentro das nossas casas. Eu percebi que quando uma trabalhadora da minha casa está falando, eu, por ser homem, eu não vou cortar a fala dela. Porque isso é uma forma que acontece de fora, que é um machismo que existe na sociedade que a gente também não pode trazer para dentro das nossas casas. E essa igualdade também trazendo para a fraternidade é não somente a gente fazer a caridade, que a gente chama de caridade material, mas também fazer a caridade moral, né? Além, né, nesses dias frios, da gente chegar e dar uma coberta, né? Dizer que alguém que pode ir para um albergue nesses dias, né, gélidos que a gente está e que as pessoas não querem, é tratar aquele ser humano como um ser humano, como um igual, de que, como a gente aprende no Espiritismo, que nessa existência está passando por aquilo, né? E dizer para aquela pessoa, bom, quer a coberta? Não, não quer a coberta, quer o pro-abrigo, não quer. Então eu acho que a fraternidade ela é um passo a mais, né, do que só pensar em igualdade. Ela precisa um pouquinho mais, né, da nossa de evolução e ela precisa ligar a igualdade ao amor, que eu acho que é um sentimento que está faltando, né, um pouquinho nas nossas vidas e no nosso planeta. Já é mais uma lei moral para nós trabalharmos um outro dia, hein, Otávio? Olha aí a Boa, ideia. boa. Lei do Não, amor, justiça e caridade. exatamente. Otávio, a gente está na finaleira de tempo mesmo. Eu gostaria, então, de te convidar a fazer teu encerramento, por favor, nosso público. Então tá bem. Mais uma vez te agradeço, Beto. Agradeço ao Leandro também por ter feito o convite. Agradeço ao CCPA por ter feito esse convite, né? Mais uma vez fiquei muito feliz, né? De conhecê-los, de dar esse salto, né? Pessoal, moral, intelectual no encontro que tive com vocês e que a gente esteja junto e que nós, né? Os amigos e as amigas que nos escutam, que a gente possa sempre pensarmos como iguais, né? Somos iguais agora, não fomos em outras encarnações, talvez não sejamos nas próximas, mas que a igualdade, e como disse a colega Dirce, que a fraternidade, né, seja algo que sempre esteja nos nossos corações. Sempre pensando livres, né, nesse livre pensar com amorosidade, mas interpretando a doutrina de forma ampla e fraterna. Obrigado, Beto, mais uma vez. Foi bem na hora. Estamos aqui ainda, problemas técnicos ali Ah, é? na... Não, eu achei que já tinha caído. Tu desapareceu aqui do YouTube, mas tá tudo certo. Vamos Agora dar. voltou. Agora voltou, Voltou? agora voltou. Você está acompanhando aí.
Pessoal, muito obrigado pela presença de todos, então, na noite de hoje, nessa noite de inverno, Porto Alegre, Pelotas, de todas as cidades que vocês estão nos assistindo. Alguém nos colocou aqui nos comentários que está assistindo de Florianópolis, provavelmente a gente tenha pessoas assistindo de outros estados também. E retornamos, então, na próxima semana com mais uma live, mais algum convidado para conversa sobre temas espíritas e a atualidade.